Convidamos a todos a estarem conosco, a ficarem conosco, porque nós estamos tratando hoje do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda que a estranha moral. Mas hoje nós temos um assunto bastante gostoso para tratarmos aqui, que é um subtema que chama-se Não vim trazer a paz, mas a divisão. Mas Jesus falou isso, Dana? Essa é mais uma que o codificador Allan Kardec traz para dentro desse capítulo 23, exatamente para tratar desse aspecto aparentemente contraditório, né? Quando Jesus fala que ele veio trazer a espada e não a paz, não quis dizer ele que ele seria elemento de dissensão, de guerra, né? Porque exatamente, recordamos uma passagem muito especial num momento de extrema tensão, quando Jesus no Getsemane estava sendo preso, né? E que Pedro tira a sua espada, né? E fere o soldado mau, entende? E Jesus disse para embainhar a sua espada, porque com a espada quem fere, por ela será ferido. E mais, abaixa-se, toma da orelha do ferido e a coloca no lugar, restituindo a saúde daquele que fora ferido. Então, quando ele diz, eu vim trazer a espada e não a paz, nós precisamos entender o ensino proposto por Jesus sobre o aspecto moral. E ele vai arrematar aí, não sei se você tem o texto todo aí, Valdecir, do texto do Evangelho, mas ele vai dizer, entende, que o pai ficará contra o filho, a mãe contra a filha, a nora contra a sogra, e 2 dentro de um lar contra 3 e 3 contra 2. A presença de Jesus no planeta Terra é uma presença, aspas, modificadora, perturbadora. Perturbadora. Porque a criatura que se sente atraída pelo magnetismo de Jesus nunca mais será a mesma. Nunca mais, por mais que ela lute contrariamente, ela será a mesma criatura. Então, há criaturas que lutam contra si mesmas, imaginando que Jesus não mexeu na sua intimidade. Mas há outras que, como o pastor das ovelhas, ouvindo o balido da voz, não esquece nunca mais. A ovelha sabe, conhece o balido da voz do pastor. E nós somos as suas ovelhas, ele, o pastor. O que a gente quer dizer com isso? Que a criatura que se alinha com a proposta de Jesus, ela não mais admite certas posturas que lhe são contrárias. Então, é uma criatura que vai levantar-se, no bom sentido, com aqueles que não se alinham com Jesus. E não quer dizer que ele vai tomar a espada e vai ferir as outras criaturas, mas ele será uma voz para dizer que não aceita mais posturas que são contrárias ao ensino de Jesus. Nós não vemos isso todos os dias na face da terra? Não vemos os nossos irmãos infelizes carregando bombas, suicidando-se e matando outras criaturas, tentando imaginar que estão agredindo a Jesus? Então, estes recusam admitir Jesus, mas há milhões no planeta Terra que não aceitam mais esse tipo de coisa. Então, Jesus é a espada que corta, não que fere, é um divisor, né? que divide, né?
De um lado, os que lhe são favoráveis, e no outro lado, os que ainda não lhe são favoráveis. Então, é este o sentido. Não é que o filho tenha que ferir o pai, que a nora tenha que ferir a sogra, que a irmã tenha que ferir a mãe. Absolutamente, absolutamente. Mas, efetivamente, a criatura que aceita a proposta de Jesus, ela não mais aceita as propostas que lhe são contrárias. Contrárias. Este é o princípio Agora, do ensino de Jesus é um nessa ensino, passagem. é um ensino bastante forte, né, Daniel? Claro que Porque, olha, nós temos aqui uma colocação dele, que eu gostaria que você também nos trouxesse em palavras simples. Olha o que ele diz aqui: vim para lançar fogo à terra, e que é o que eu desejo, senão que ele se acenda. Quer dizer, vai ou vai? É, exatamente. Veja como é forte essa figura do Muito fogo. forte. O fogo tem a função de purificação, né? Quando o ferreiro ele leva para a forja, ele coloca no fogo e malha o ferro exatamente para lhe dar forma. Então o fogo tem essa capacidade de incendiar, não incendiar irresponsavelmente as casas, as matas, né, as cidades, absoluta. É incendiar a intimidade da criatura, fazer com que ela acenda. Na expressão de Paulo, nós vamos entender, ele não quer ninguém morno, ele quer quente a criatura. Então, é este fogo que incendeia o ser no sentido de que seja a chama viva na criatura. Então, quando Jesus propõe assim, que eu quero incendiar a terra, primeiro vamos recordar, esta casa chamada planeta Terra é a casa de Jesus. É a casa do Cristo. Ele é o comandante máximo deste enorme planeta que nos Desde a abriga. sua Então ele tem o construção. direito de fazer aqui o que ele quer. Mas ele não quer incendiar para ver a terra arrasada. É para ver avivada. Tem uma figura que é bem importante que a gente, quem sabe, traga aqui para trazer um ensino didático para nós. Quando você põe fogo, né, no capim ou em algum trato de terra, né, o que vem depois é a renovação daquela plantação. Os brotos tenros, né? Parece que as plantas revivescem, desculpe se o termo não seja esse, mas revivem com uma pujança muito maior. Então o fogo tem essa função de ser o elemento purificador das almas. E é lógico, Jesus traz esta questão exatamente para incendiar o espírito imortal, para que ele saia desse marasmo, dessa normose, dessa coisa morna que às vezes caracteriza o espírito em trajetória de evolução. Realmente, Daniel, é algo que nos faz pensar bastante. Né? Porque quando ele faz essa colocação, que ele veio colocar fogo à terra, quer dizer que todos nós somos chamados a andar. Né? Porque nós vemos que todo o ensino de Jesus, toda a vida ele coloca ação nos seus ensinos. Não tem um ensino de Jesus que seja assim na inércia. Sempre é nos convocando à ação. Busque, bata, ande, corra, peça. Né? Isso aí. Então, é o que nós queremos pedir a todos nós, que possamos seguir os ensinos de Jesus, mas colocando-os na prática, porque assim nós vamos começar a ter sentimento. E quando temos sentimento, nós vamos ver que se abre um horizonte novo em nossas vidas. E nós começamos a notar que existem outros que também estão buscando exatamente o que nós buscamos, que é a felicidade. E assim nós vamos tratá-los como amai-vos uns aos outros, dando-lhe o respeito merecido. Muita paz
E o Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Caro amigo telespectador, no programa anterior desse quadro no torno da mediunidade, fiz uma introdução no tema sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Comentei que alguns acreditam que não sofrem qualquer influência dos espíritos, né? Da mente de alguém que esteja até encarnado. Não aceito essa hipótese. A influência no nível espiritual é um tema complexo de se aceitar, tendo por base apenas análise de evidências físicas que sensibilizam os sentidos humanos. Muitos têm a seguinte convicção: entendo que a influência de uma pessoa sobre a minha vida pode se dar apenas por ações em que eu possa ouvir, ver, sentir, saber de outrem e entender as consequências. Torna-se difícil para mim aceitar algo que transcende o mundo físico, que possa me influenciar usando a força do pensamento, seja de uma mente de um vivo ou de um morto. Daí vem uma questão que é interessante a gente perguntar. Por que negamos a hipótese de uma interferência que não esteja no plano da matéria? E isso é muito comum, as pessoas não aceitarem qualquer interferência. Porque, de um modo geral, nós estamos muito ligados na vida da matéria, né, sobre a qual temos controle total ou parcial. Algo que não está sob o nosso controle, nem parcial, que não pode ser mensurado, acaba sendo como relegado ao esquecimento ou até mesmo negado. De um modo geral, aqueles que sofrem a influência espiritual perdem o próprio controle, é que procuram as soluções dessas questões espirituais. Então, apenas aqueles que, por sofrerem uma influência espiritual, estão perdendo o seu próprio controle, é que vão em busca de respostas, vão atrás desse assunto. Muitos outros acabam achando explicações para certas influências das suas vidas, que estão mais no campo da mente, do estresse, do que no campo espiritual. Acabam encontrando justificativas, dizendo que estão cansados, que isso é uma alucinação, e assim um conjunto de respostas, muito menos aquelas que dizem, gente, tem lá uma interferência atuando aí que a gente não pode imaginar. Isso vem se repetindo de geração a geração. Por outro lado, existem agora aqueles que acreditam em tudo. Vão a consultores de sorte, leitores de destino, buscam médiuns em toda parte para respostas que eles mesmos poderiam encontrar ou dar a si mesmos. Não se preocupem em questionar absolutamente o próprio comportamento, muito menos não sabem nada sobre a quem procuram, não têm noção dos valores éticos e morais daqueles a quem vão atrás das consultas. E, caro telespectador, como é que você é? Eu tenho aqui 3 hipóteses para a gente conversar. Se eu tenho uma questão mais complexa para resolver, vou em busca de algum vidente, de algum médium para me dar uma resposta? É uma hipótese. Segunda, vou a algum terapeuta, até um amigo, né, para me aconselhar, para me fazer sugestões. E uma outra, que é bem radical, não, eu resolvo tudo por conta própria. Vamos fazer uma reflexão sobre essas hipóteses. Primeiro, aquele que vai a tudo, aquele outro que pega um terapeuta, um profissional, e o outro que resolve tudo por si próprio. Antes, porém, é bom a gente sempre lembrar que ninguém está aqui por acaso, porque decidiu fazer turismo na Terra e encontrou no caminho um ventre que lhe abriga para a vida, né? E lhe dá a possibilidade de renascer. Todos nós renascemos com compromissos no propósito de evoluirmos, mesmo que não tenhamos consciência disso. Nessa chegada ao mundo físico, nós fomos assessorados por algum protetor, também conhecido como anjo de guarda, que nos acompanha na jornada e nos orienta no caminho sobre as escolhas, sem que isso interfira em nosso livre-arbítrio. É sutil essa chegada, essa presença do protetor que está conosco o tempo todo. Como é essa orientação? Como é que eles interferem na nossa caminhada? Há 2 possibilidades, né? Assim, bem, de uma forma muito simples.
Em estado desperto, de vigília, eles nos intuem, nos inspiram, como aquela voz na consciência, que parece que provém de nós mesmos, do nosso íntimo, do nosso inconsciente, alguma coisa que toca. Às vezes, eles aproveitam a nossa ideia, aproveitam alguma coisa e nos sinalizam. Se nós estamos por escolher um caminho não adequado, um caminho que pode nos complicar a vida, né? E nós fazemos aquele questionamento, será? Nesse será eles embarcam, né? Para avisar a gente, espera aí, não é por aí, não vá nesse caminho, né? Nós estamos então como se estivéssemos numa estrada, né? Da vida. E os destinos, nós não sabemos muito claramente para onde vamos. Temos algumas ideias. E eles vão sinalizando esse caminho, aquele caminho, sem que a gente perceba, para que a decisão de tomada sempre seja nossa. A outra possibilidade de interferência desses amigos espirituais, os nossos protetores, é quando estamos em sono. Ao repousarmos, o corpo dorme, descansa, o espírito se liberta. E tem muitos encontros espirituais, muitas vezes. Só que esses encontros não ficam muito claros ao despertar. Fica uma vaga lembrança para que a gente não crie um condicionamento, né? Então, toma decisão, agora vou sonhar para falar com o meu protetor, porque a gente nem mesmo sabe quem ele é, quem é esse anjo que nos acompanha desde o nascimento. Bom, essas orientações dos protetores, né, nem sempre são ouvidas por nós. Muitas vezes o sinal está dando, alguma coisa pega e a gente teima em não seguir, né? E às vezes passamos a ser assessorados, então, para aqueles que querem complicar a nossa caminhada, porque nós permitimos essa complicação, nós abrimos um canal facilitando a entrada, né, desses outros aconselhamentos, né, que atrapalham a nossa jornada. Aqueles desenhos animados, assim, colocava-se um anjinho de um lado e um diabinho do outro, aquela figura, né, que ficava falando da consciência do indivíduo. Nós não estamos sozinhos, né, mas a responsabilidade sobre todas as tomadas de decisões é sempre nossa. Nós não podemos terceirizar isso para a entidade espiritual, seja para o anjo da guarda, porque ele fez uma ação boa, né, ou seja para aquele que atrapalhou nossa volta. Então, nós temos uma questão a resolver. Sempre que eu vou a alguém para buscar uma solução, né, eu demonstro uma insegurança, eu não tenho firmeza nos meus propósitos, né? E as respostas que eu vou obter, muitas vezes, elas podem ir até de encontro com o bom senso. Não seria que o bom senso recomenda, mas eu acabo criando esse vício. Eu terceirizo a videntes, a médium, aos espíritos, as soluções que eu mesmo poderia dar, né? Os templos estão cheios de gente procurando isso o tempo todo, né? Existem também aqueles que vão em busca de um consultor profissional, um terapeuta. Esses já têm um pouco mais de equilíbrio. Querem discutir a questão, querem pegar um auxílio para tomar uma decisão muito importante. E aquele indivíduo que vai por conta própria, resolve tudo das duas umas. Ou ele é muito seguro de si, né? Ou ele não acredita que algum médium vidente possa ajudá-lo. Por melhor propósito que um médium tenha, por melhor assessorado que esteja por entidade espiritual, ele não aceita essa hipótese. Ou porque ele acha, né, que os espíritos não se comunicam, não existe essa possibilidade, então ele tem que resolver as questões por si próprio, né? Então é importante a gente notar a presença dessa mão invisível, dessa voz que fala nossa consciência e ficar atento, porque os espíritos nos influenciam em nossa jornada muito mais do que imaginamos. Pense sobre isso. Por hoje nós ficamos por aqui. Eu quero que você sempre fique ligado nesse programa. Aliás, eu não quero, eu te sugiro, né, porque é uma escolha muito agradável para o teu crescimento espiritual. Tchau. Olá, amigos. Nosso abraço amigo, fraternal, as nossas rogativas a Deus por todos nós. Nós falamos dos objetivos da vida, da clareza que a doutrina espírita nos traz e conversarmos um pouco sobre a coragem do enfrentamento de nós, né, conosco mesmo, ou seja, a luta belíssima que nós travamos e que nem observamos muitas vezes, mas que necessita do nosso empenho para buscarmos um equilíbrio dentro daquilo que é o propósito de viver.
na vida em si, em todos os fatos, está relacionado à necessidade do espírito. A necessidade está relacionada às vezes com está relacionado com a nossa vivência. Às vezes nós não sabemos responder, né? Dependendo de qual é o entendimento que temos da nossa religião, do nosso conceito sobre a vida. A doutrina espírita nos fala da clareza do porquê da dor, do porquê certas situações, de certos vínculos que nós temos, de certas dificuldades que nós temos com as pessoas. Então, nós temos que buscar e entender. E essa coragem que nos propomos, a coragem de sermos felizes. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, Allan Kardec perquiriu aos imortais, aos espíritos superiores, porque entendendo todo o curso e trajetória do espírito humano e das suas deficiências, das suas perguntas íntimas, ele observou e assim formulou a pergunta do que era necessário para ser feliz na Terra, já que a Terra tem a destinação hoje, dita pelos espíritos, de terra de provas e expiações, né? As provas que nós temos que enfrentar, as expiações são, às vezes, as nossas próprias deficiências ali colocadas como uma prova a fim de que nós possamos superar. E dentro dessas expiações, que nós chamamos, se estabelece muitas vezes a direção da dor como uma pedagogia de correção. Não de Deus, mas é porque nós, então, nos desviamos do caminho divino, das leis divinas, e automaticamente, pela lei de causa e efeito, nós nos colocamos nessas situações. Então, é possível ser feliz na Terra, segundo os espíritos, aquela situação mais que nós possamos ser felizes, a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Veja, se estabelece aí aquele rumo, aquela coragem que nós temos e aquele equilíbrio que nós vamos buscar entender entre o ser e o ter, os nossos propósitos e ideais que nós estabelecemos aqui enquanto progredimos, mas os nossos propósitos e ideais acima do ter, que é o ser, porque nós temos esse entendimento que a Terra, a vida na Terra, as inúmeras vidas que nós já passamos, provavelmente como aprendizado, nós temos uma meta, que é nos aperfeiçoarmos. Então a doutrina ela estabelece isso. E nós falávamos da belíssima passagem da coragem, desta coragem estabelecida dentro de nós para reconhecer quem somos, né? Aliás, os espíritos bondosos, perguntado por Allan Kardec, que se estabelece um progresso para ser feito aqui na Terra, ou um adiantamento que possamos ter, qual seria o melhor meio? E os espíritos responderam que conhece-te a ti mesmo. E aí vem uma questão que vem aplicada, vem respondida por Santo Agostinho, que ele fala dele mesmo, como é que ele fazia para buscar esse aperfeiçoamento. Falávamos também que os vícios, o excesso que nós fazemos, as paixões que se tornam viciosas, é o excesso do nosso ego, do nosso desejo, que se acresce em desequilíbrio para com os objetivos que o espírito tem na Terra. Então, nós vamos vendo que no nosso dia a dia nós vamos estabelecendo esta coragem de abrir mão, de abnegação, esta coragem de abrir o nosso tempo, o nosso espaço, os nossos esforços vinculados ao bem proceder, ao amor que nós devemos empregar ao outro. E nós vemos isso muito bem trabalhado no seio da família, quando nós observamos, por exemplo, o pai, a mãe, os filhos em si, o quanto eles passam a viver estabelecendo para construir para o filho, ou construir, fazer uma ponte de equilíbrio, que o filho, a filha possam ser felizes e
passo a voltar então os seus esforços, o seu tempo, a sua energia para essa construção. Mas nós não podemos esquecer que nessa construção é preciso que nós tenhamos o entendimento que precisamos nos direcionar para o ser, aquele que deixará a terra, aquela criatura que encontrará com a sua própria consciência, que nós fazemos isso, estabelecemos isso todas as vezes, né? Mais fortemente, ou nas outras religiões, ou em algumas religiões, nós enfrentaremos um julgamento. Que julgamento é esse? É a ponderação conosco mesmo dos nossos atos, daquilo que fizemos de bem, de ruim e daquilo que deixamos de fazer. Então, este encontro de consciência vai estabelecer entre nós todos esses parâmetros. Então, nós precisamos nos vincular a essa criatura que passa a entender a proposta de Jesus. Viver no mundo sem ser do mundo, ou seja, trabalhar para o progresso nosso e dos outros, até mesmo conquistar, porque a ciência cresce, a tecnologia cresce, como nós falamos, proporcionamos dentro do nosso trabalho, das nossas lides, o bem-estar para o outro, sem dúvida nenhuma, nós dependemos uns dos outros, nós vamos estabelecendo aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo, aquilo que eu elaboro, aquilo que eu consigo desempenhar, ele traz frutos e benefícios não só a mim, mas traz ao outro. Mas mesmo dentro desse objetivo, que é a conquista do ter, da criatura ter equilíbrio, até mesmo econômico, financeiro, cultural, seja lá o ideal que todos nós buscamos, mesmo dentro desta proposta, daquilo que nós fazemos, seja as coisas mais simples, nós vamos observando que requer de nós sempre uma postura cristã, ou seja, esquecer um pouquinho desse ser egoísta para pensar e estabelecer uma meta, o bem para a comunidade, para o outro, para o lar, para os filhos, para o seu próximo, para os amigos, naquilo que ele se propõe a fazer. Então nós vamos observando que a vida ela vai nos conduzindo assim. Quando nós temos consciência disso e sabemos quem somos, de onde viemos, qual o nosso propósito e qual a nossa meta, para onde vamos, que o tombar do corpo físico aqui na Terra não estabelece o final de absolutamente nada, é só mais um passo dentro da eternidade, fica-nos muito mais fácil nos observarmos, para então a gente poder estabelecer aquilo que nós queremos ser e aquilo que realmente nós vamos fazendo e construindo com a aprovação da consciência tranquila, com a fé no amanhã. Continue conosco assistindo Espiritismo em Palavras Simples. Agora você também encontra no YouTube. É uma alegria estarmos juntos. Muita paz. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Neste quadro, no programa anterior, nós falamos como reparar os nossos erros. E elencamos 4 etapas para isso. A primeira delas, reconhecer o erro. A segunda, o arrependimento. A terceira, expiar os nossos erros, assumir as responsabilidades por eles. E a quarta etapa seria reparar os nossos erros. Encerramos o programa anterior, no nosso quadro, dizendo que às vezes não é possível reparar os erros. Por que não seria possível a reparação? É fácil de percebermos que às vezes de imediato não é possível, porque a reparação sempre será possível. Deus nos oferecerá a oportunidade de repararmos os nossos erros e teremos que repará-los, porque vamos arcar com as responsabilidades por eles. Então temos que reparar. Talvez olhando por um prisma a curto prazo, talvez não seja possível reparar, mas sempre será possível se raciocinarmos com a bondade divina e com a necessidade que temos de reparar os nossos erros. Talvez não de imediato, mas as consequências, às vezes, elas são irreversíveis a curto prazo. E se elas são irreversíveis, talvez a gente não enxergue a possibilidade de reparar.
Mas um dia teremos a oportunidade de reparar, com certeza. Mas se elas são irreversíveis, como é que são? Erros que cometemos irreversíveis. Quando matamos alguém, quando provocamos um acidente e alguém desencarna, morre, vai para o mundo espiritual, não importa a nomenclatura que você utilize. Quando cometemos um aborto, cometemos um erro, em tese, a curto prazo, irreversível. Então, como reparar este erro? Quando alguém fica numa cadeira de rodas ou em estado de coma por muito tempo, ou no hospital por muito tempo, por consequência dos nossos atos, parece irreversível. Evidentemente, se raciocinarmos a curto prazo, com apenas uma vida aqui na Terra, nessa escola que Deus nos coloca para o nosso progresso, aí realmente parece irreversível. As consequências parecem irreversíveis. Mas elas se tornam aparentemente mais irreversíveis ainda quando a vítima não está mais ao nosso alcance. Como reparar o erro? Primeiramente, temos que buscar anular os seus efeitos dos erros. Mas quando ele é irreversível, alguém desencarnou, cometemos aborto, talvez não dê para a gente anular, ou minimizar as consequências dos nossos erros. Mas podemos buscar mudar os nossos atos, buscando amparar aquelas pessoas que passam por necessidades mais variadas. E especialmente buscando apoiar, se a vítima não está ao nosso alcance, buscando apoiar aqueles entes queridos da vítima que estão ao nosso alcance. Se cometemos atos de atrocidade, atos mais graves, aonde a vítima não está mais ao nosso alcance, podemos auxiliar de tal forma as pessoas que são afetivas dessa vítima. As pessoas do coração, os pais, irmãos e assim por diante, nós podemos minimizar os efeitos auxiliando aos parentes, auxiliando os familiares, aos entes queridos de uma forma geral, de uma maneira geral, nós podemos fazer este processo. Portanto, se a vítima está no plano espiritual, por enquanto, não podemos fazer nada em relação a ela efetivamente, mas podemos, ao refletirmos que erramos, ao direcionarmos os nossos pensamentos de arrependimento, de direcionarmos os nossos pensamentos de desculpa, a vítima, ela por certo receberá as nossas energias no plano espiritual. Orarmos por ela, para que ela não carregue o sentimento de vingança, para que ela não carregue o ódio, para que ela perceba o nosso arrependimento e com isso possa minimizar os efeitos, mesmo estando a vítima nessa distância de planos diferentes. Talvez não tão distante, mas estando no outro plano, não estando mais claramente ao nosso alcance. Mas os nossos pensamentos chegam até a vítima. E se os nossos pensamentos chegam a ela, nós podemos sinalizar o nosso sentimento de desculpa, sermos úteis com ela, orando para que ela se encontre no plano espiritual, que se prepare para uma nova etapa, para dar continuidade aos seus aprendizados numa nova encarnação, e rogando a Deus que nos ofereça a oportunidade de um dia reencontrarmos essa vítima e fazermos as nossas reparações diretamente a ela, retribuindo a ela com a gratidão, retribuindo a ela com o auxílio, com o amparo, até recebendo uma nova encarnação como filhos, vítimas de nossos atos e assim por diante. Então precisamos refletir, procurar caminhar na direção de jogarmos energias àqueles que estão fora do nosso alcance. Mas se a vítima está ao nosso alcance, mas a reparação é irreversível, a pessoa está numa cadeira de rodas por nossa causa, podemos estender a mão, auxiliar, amparar, podemos dirigir a ela e pedir as nossas desculpas, fazer ela perceber do nosso arrependimento e podemos ser úteis na nova situação em que a vítima possa se encontrar, rogando a Deus que nos ofereça a oportunidade sempre de reparar. E quando dizemos que temos a oportunidade de reparar e sempre teremos, fica difícil de você entender como reparar para alguém que partiu para o plano espiritual sem refletirmos com a reencarnação. A reencarnação é a chave
para entendermos a bondade divina. A reencarnação é a chave para entendermos a justiça divina. A reencarnação é a chave para entendermos aquela passagem de Jesus que diz: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Porque sempre teremos oportunidade de reparar, corrigir os nossos erros. Sempre teremos novas oportunidades. Mas não podemos postergar estas oportunidades. Não podemos ir postergando para o resto da eternidade. É preciso que comecemos a agir. Os recursos estão disponíveis para isso. Temos a condição da reflexão, temos o discernimento. Então a reencarnação é a chave. Se você tem dificuldade de compreender isto, porque aonde você aprendeu as lições necessárias sobre Deus não te ensinaram a reencarnação vem desde os tempos antigos. Os povos antigos já tinham essa noção. A doutrina dos espíritos vem esclarecer as questões reencarnacionistas, os detalhes sobre isso. E a partir desta reflexão da reencarnação, nos oferecer recursos para entendermos as novas oportunidades, como repararmos os nossos erros, entendermos a bondade divina e assim por diante. Então, teremos sempre a oportunidade de reparar, mas não devemos perder esta oportunidade. A reencarnação é a chave, portanto, para isso. Se você não compreende ainda desta maneira, a doutrina dos espíritos está aí, há quase 160 anos, ao nosso dispor. Estude, vá atrás, procure estudar, não estamos fazendo de você espírita. Procure estudar. Leia um pouquinho da doutrina espírita. Vá entendendo um pouquinho a grandeza deste dogma ou deste fundamento da reencarnação. Comece a estudar, independente da bandeira religiosa que você está seguindo, para que você possa compreender e o peso de seus erros cometidos não se torne tão grande. Porque senão eles se tornam insuperáveis se não podemos reparar. Então precisamos ter consciência de que os nossos erros podem ser reparados e devem ser reparados e serão reparados e terão que ser reparados. Então estude doutrina espírita, principalmente começando, se você nunca viu nada da doutrina espírita, comece pelo livro O que é o Espiritismo, um livro publicado e editado pelo nosso codificador Allan Kardec. Continue assistindo ao nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Hoje nós queremos abordar uma das parábolas de Jesus que está no Novo Testamento e que tem algo de diferente, segundo alguns pensadores, até historiadores, em relação às demais parábolas. Mas não por esse motivo escolhemos esse tema, mas sim pelo aprendizado que nele está embutido. A parábola é uma das mais conhecidas, é a parábola do bom samaritano. Se não, vejamos. Os judeus tinham suas divisões internas, suas nomenclaturas internas. Havia aquele grupo de judeus responsáveis pelas escrituras sagradas, os sacerdotes. Outro grupo responsável em nível menor também pelas escrituras, os chamados levitas. Assim, pois, essa gama de variações entre os judeus, volta e meia era usado como recurso nas histórias de Jesus, se referindo a este ou aquele tipo de personagem. Um grupo dentre os judeus, que era considerado pelos próprios judeus párias, eram mal vistos, eram enxotados, porque eram judeus que haviam se casado ao longo do tempo, se mesclado com os gentios, com as pessoas ditas comuns. Eram os samaritanos. Samaritanos, portanto, eram uma categoria, uma dessas classes judaicas, e que era mal vista pelos judeus, não só ortodoxos, mas de maneira geral, por eles terem tido esse comportamento de se misturarem afetivamente com pessoas de outras origens, de outras nacionalidades, de outras religiões até, ou até mesmo sem religião. Portanto, eram mal vistos, eram odiados por boa parte dos judeus. O interessante é que um dos doutores da lei, em algumas passagens, há esses responsáveis maiores que tentam conversar com Jesus para saber dele uma outra informação a mais. Há alguma dessas passagens onde o doutor da lei, francamente e sinceramente,
quer saber algo mais de Jesus a respeito de um tema. Assim, pois, Nicodemos, por exemplo, numa das passagens, que pergunta a Jesus como é possível nascer de novo, voltar, sendo eu velho, ao ventre de minha mãe. Ele estava ali tranquilamente, numa posição de humilde, sendo ele um dos doutores da lei, perguntando ao mestre rabino qual era o ponto de vista de Jesus acerca desse tema, por exemplo. Mas em outras situações, os doutores da lei abordavam Jesus para verificar nas suas respostas se havia algo que fosse em desacordo, não estivesse em sintonia com as Escrituras, pois daí eles teriam um argumento para, de alguma maneira, puni-lo e mostrar ao povo que ele faltaria com a verdade. Numa dessas situações, um desses doutores pergunta a Jesus qual era o maior dos mandamentos. E Jesus, ao invés de responder a pergunta tão óbvia, responde, na verdade, com uma pergunta. Como lês? Como vês qual é o maior mandamento? Jesus responde que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O doutor pergunta, portanto, quem era o próximo. E Jesus pergunta a ele, como vês? Como lês essa passagem? Ao que o doutor da lei certamente interpretava como sendo próximo um outro judeu, e não um outro romano, e não um gentil, ou mesmo um judeu misturado, como eram considerados os samaritanos. E Jesus, portanto, percebendo este ponto de vista, resolve contar uma história. É aí que a parábola se diferencia das demais parábolas. Muitas vezes esse recurso maravilhoso, pedagógico, utilizado por Jesus, de contar histórias acerca do que o povo vivia, do rebanho, do pastoreio, coisas que eles estavam acostumados no seu dia a dia, desta feita, possivelmente era uma história baseada em fatos reais que Jesus estava narrando e, portanto, era de conhecimento público que aquilo ocorrera. Conta Jesus, certa vez, um homem descia de Jerusalém para Jericó. É uma distância de cerca de 25 quilômetros, uma estrada perigosa, tortuosa, com pedregulhos, na serra. E caiu na mão de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Quando o viu, passou de largo. Perceba que Jesus dá um exemplo de que um homem vinha descendo de Jerusalém e é ali espancado, abordado por ladrões, e é deixado nu, doente, machucado. Um sacerdote, que é um dos responsáveis pelas Escrituras Sagradas, vê aquela situação, aquela cena, e passa batido, passa ao largo. Do mesmo modo também, continua Jesus, descia também um levita, mais uma categoria nobre entre os judeus. Chegando ao lugar, vendo-o, passou ao largo. E continua. Um samaritano, porém, que era odiado pelos judeus, ia de viagem, aproximou-se do homem ali caído e, vendo-o, teve compaixão dele. Chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3, pergunta Jesus ao doutor da lei, qual desses 3, sacerdote, levita ou samaritano, você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ao que encontra um ponto de interrogação no doutor da lei. Porque essa história demonstra que mesmo pessoas ditas religiosas, volta e meia, não prestam atenção de que o próximo é a outra pessoa que também precisa ou precisa mais do que ele naquele momento. E às vezes aquelas pessoas que nós não consideramos, às vezes destratamos, são aquelas pessoas que humildemente, independente da religião que tenham ou até que não tenham religião, mas são essas as prestativas que querem construir uma sociedade melhor, querem ajudar e estendem a mão para quem precisa. O moral, ou um dos entendimentos dessa história magnífica, é de que o próximo requer de nós uma atenção justa. O próximo é todo aquele que precisa, que necessita, nem que seja um gesto nosso nobre,
um gesto, um olhar carinhoso, um abraço, uma conversa pacífica, uma conversa motivadora que o incentiva a continuar a luta, a viver. O próximo, então, são todas aquelas pessoas, não só fisicamente próximas da gente, o porteiro do prédio onde moramos. Nós sabemos o nome desse porteiro, nós nos interessamos por ele. O gari que limpa nossas ruas, as profissões de pessoas mais simples, a diarista, a empregada doméstica aqui ou de lá do vizinho, requer de nós uma atenção, uma conversa, um lance de olhar, um bate-papo caridoso, e não a nossa cara fechada, nosso senho amarrado, como se a nossa vida já se bastasse por si própria e cada um que cuide dos seus problemas. Não. Na visão cristã, na visão espírita cristã, o próximo é todo aquele que necessita mais do que nós e está no nosso alcance. Na nossa cidade deve ter algum hospital, por mais que seja um bairro mais longínquo, com pessoas que estão lá largadas, abandonadas, sofrendo, e que ficam felizes da vida quando recebem às vezes uma visita. Não estão recebendo doação nenhuma, não é um bem nenhum. Às vezes uma visita, é uma conversa, é um pegar nas mãos e dizer, querido, eu estou aqui. Nós não nos conhecemos, mas eu estou aqui. Se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. É um gesto, é ir além. Vejamos que o samaritano não só cuidou do homem das feridas e levou na hospedaria. Ele tinha que continuar a sua viagem e deixou dinheiro com o hospedeiro para que cuidasse da pessoa. Quem lhe pede para caminhar 1000 passos, vá com ele 2000. Vamos fazer mais, vamos fazer além. A força das pessoas de espírito jovem, e não só da idade juvenil, são todas aquelas que podem e devem ir além. Têm a força moral de seguir em frente, embora as vicissitudes, as nossas dificuldades pessoais, nossos obstáculos, nossas fraquezas, mazelas. Temos que ir além. O que mais nós podemos fazer por uma sociedade melhor, pelas pessoas que nos rodeiam, pelas vizinhanças, pelas pessoas mais carentes socialmente, as pessoas que têm carências de toda ordem? Quantas pessoas não estão sofrendo que depois de um acidente se encontram desvalidas, quase abandonadas e precisam de um gesto nobre nosso, de sair do conforto dos nossos lares, do nosso comodismo, lendo o Evangelho sem fazer nada, é somente ler o Evangelho. Agir é muito mais do que o sacerdote e o que o levita fizeram. Conheciam a lei religiosa perfeitamente, mas não a aplicavam em suas vidas. Ao espírita e ao espírito jovem dos espíritas fica o convite de fazer, de realizar, de ir muito além do que comumente as pessoas vão. Com o coração tranquilo, mas com a força de vontade necessária para mudar o mundo, mudando devagarinho a nós mesmos. Lamentavelmente, as religiões que nós denominamos de dogmáticas insistem em desconhecer aquilo que está medianamente, claramente diante dos nossos olhos, das nossas cogitações, dos nossos pensamentos, dos nossos atos no campo do serviço a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me refiro à mediunidade. Como se pode negar a mediunidade quando a mediunidade está exaustivamente demonstrada em toda a Bíblia? Não podemos desconhecer as imensas provas, a quantidade de provas que existem no Antigo e no Novo Testamento, a começar por Moisés. Já no primeiro livro, o Gênesis de Moisés, repito, escrito há aproximadamente 3.200 anos atrás, ele faz referência a espíritos, podemos chamar de anjos, de benfeitores, mas são espíritos, irmãos nossos, que trabalham na obra do Senhor em campos invisíveis aos nossos olhos. Mas quando precisa, eles usam a mediunidade e nos influenciam para o bem. Foi assim que eles fizeram. Apareceram a Abraão, o patriarca da raça hebraica, apareceram a Ló, a Sara, esposa de Abraão, apareceram a Agar. Quem não se lembra da tradicional, da secular visão de Jacó, na célebre escada, em que ele viu, presenciou com seus olhos mediúnicos os benfeitores descendo e subindo por essa
famosa escada o José do Egito, desvendando os sonhos do faraó com tanta beleza, com tanta precisão, que o faraó o nomeou como uma espécie de primeiro-ministro de todas as terras egípcias. Vejam, todos os livros, sem exceção, do Antigo Testamento fazem referências aos fenômenos mediúnicos. Não importa a maneira com que nós os designemos, o importante é que esses fatos são constatáveis, como se verifica com a aparição de Samuel a Saul, o rei, que estava combatendo os filisteus, lá nas planícies do Gilboá, e resolve consultar Samuel, o profeta da raça, através de uma médium, a chamada médium de Endor. Não podemos desconhecer Ezequiel, o inovidável profeta, quando se refere ao fato de que ele foi tirado do corpo em espírito e volitou por todas aquelas regiões, como está lá nos seus registros. Nós vemos Daniel sendo protegido lá na cova dos leões, depois de uma traição, de uma injustiça que ele foi vítima. E mais, nós vamos encontrar, então, no profeta Joel, a célebre promessa, a profecia, de que quando chegasse os tempos finais, está lá no capítulo 2 dele, do profeta Joel, que quando os tempos finais chegassem, que são os nossos tempos, nossos filhos, nossos jovens, nossos velhos teriam sonhos, teriam visões, profetizariam e fariam produzir tantos tipos de fenômenos que a gente possa imaginar, como nós estamos vendo agora. E no Novo Testamento, então, chega a ser até uma espécie de ignorância programada, desconhecer os fenômenos que existem em todos os textos referentes aos evangelhos de Jesus. De Mateus a João, passando por Atos dos Apóstolos, passando pelas epístolas, passando pelo Apocalipse, nós vamos encontrar um conjunto incontável de referências a respeito da mediunidade. Nós vemos já em Lucas a narrativa dos Espíritos aparecendo Maria, anunciando a vinda do profeta, de Jesus, aparecendo a Isabel, aparecendo ao seu marido Zacarias, falando da vinda de João Batista, e para que ele acreditasse, inclusive, o emudeceram como prova da presença da espiritualidade em sua vida. No capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar a narrativa sobre o Cântico de Simeão. Há aí uma afirmação extraordinária do evangelista, que um espírito levou o Simeão até o templo para ele conhecer Jesus, que ali estava sendo homenageado, oferecido aos céus como prescrevia as leis de Moisés. E Simeão era um homem probo, era um homem digno, que pedia a Deus não morrer antes de ver a salvação de Israel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E então Lucas diz que ele foi levado pelo Espírito, ou seja, ele foi mediunizado, sem saber para quê, entrando no templo, ali ele encontra Maria e José, oferecendo Jesus, como, repito, diz a lei, como primogênito a Deus. Isso são coisas indiscutíveis. Nós vemos em Atos dos Apóstolos o famoso fenômeno do Pentecoste, em que muitos daqueles nossos irmãos cristãos, do início das nossas atividades, há 20 séculos aproximadamente, falando línguas diferentes. Para quê? Por isso é que se chama de Pentecoste, línguas diversas, para atender à demanda daquele povo que vinha de todas as regiões daquela condição em que eles viviam, ali no Oriente Médio, no norte da África, na Europa em si. Os espíritos, compreendendo que eles não poderiam ser atendidos se não houvesse esse tipo de fenômeno, fizeram com que muitos dos cristãos mediunizados falassem línguas estranhas, ou seja, as línguas necessárias para atender àqueles povos que vinham de regiões diferentes. Por isso é que se chama de Pentecostes, como está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nós vemos nesse mesmos Atos dos Apóstolos a narrativa de Lucas, porque Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos, falando-nos dos espíritos se materializando e libertando Pedro e João da cadeia.
Quem não se lembra disso, está lá, anotado, com todas as letras. Nós não estamos inventando absolutamente nada. Os espíritos se materializaram e soltaram Pedro e João, que não tinham cometido crime algum, era apenas resultado de perseguições que eles estavam sofrendo. Nós vamos ainda encontrar também no capítulo 6 desse próprio Atos dos Apóstolos a narrativa a respeito do primeiro mártir do cristianismo, que nós chamamos de Estevão. O nome inicial dele era Gesiel. Depois, ele, ao adotar o cristianismo, passou a autodesignar-se Estevão. E Lucas, então, faz referência a esse jovem apóstolo que fazia palestras extraordinárias, fazia discursos altamente convincentes, era um seguidor amoroso dos ensinamentos de Jesus. E o que é que Lucas diz na sua narrativa? Basta consultar nas traduções católicas, nas traduções evangélicas, em todas as traduções que a gente queira consultar, lá está Lucas dizendo que ninguém vencia Estevão na oratória, no discurso, na lógica. Por quê? Porque quem se manifestava através de Estevão era um espírito de luz, era um espírito superior. Ninguém vencia o espírito que por Estevão se manifestava. Vejam que coisa extraordinária. É a prova cabal da mediunidade. Nós vamos encontrar nas epístolas várias manifestações. Paulo se refere aos dons espirituais, mostrando exatamente isso que o Espiritismo ensina hoje, mostrando que os dons seriam dispersos para atender a sociedade famélica, faminta de luzes espirituais, desejosa de libertação. Portanto, Paulo, o apóstolo, faz referência aos dons espirituais. E como se não bastasse, ele cita o próprio exemplo dele, como está na segunda epístola aos Coríntios, ali precisamente no capítulo 12, quando ele diz que saiu do corpo, quando ele estava lá dormindo na base das montanhas do Taurus. Hoje, lá na Turquia, antigamente a Cilícia, ele então se vê levado por espíritos ao sétimo céu, ou ao terceiro céu, como queiram interpretar, e ele viu coisas maravilhosas que ele diz na Espírita que não é digno de revelar, mas ele se viu fora do corpo. Tanto é que ele ficou confuso, porque ele não conhecia o perispírito como hoje o Espiritismo ensina. Ele viu o corpo físico dele e se via perispiritualmente. Foi por isso que ele fez referência a corpos animais e a corpos espirituais. Tudo isso são provas cabais. Muitas outras nós poderíamos citar que provam clara e inquestionavelmente a existência da mediunidade em todos os textos bíblicos, culminando no Apocalipse. Nós vemos o Apocalipse, é um conjunto de visões que João, o evangelista, anotou nos seus escritos. Ele teve essas visões, graças a essas visões, foi que ele nos trouxe o Apocalipse. Numa outra oportunidade, nós voltaremos ao assunto, se Deus assim permitir.